Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é terça-feira, 28 de março, e nós estamos lendo o livro de Mórmon. Hoje completam 152 dias seguidos de leitura. Que alegria, não é? Parabéns, continua firme, continua constante na leitura. Que possamos desenvolver em nossas vidas o hábito de ler diariamente as Escrituras. Hoje nós vamos ler Alma capítulo 52. Amoron sucede a Amalequias como rei dos Lamanitas. Moroni, Teancum e Lei guiam os nefitas em uma guerra vitoriosa contra os Lamanitas. A cidade de Moleque é retomada e Jacó, o Zoramita, é morto, aproximadamente 66 a 64 a.C. E então aconteceu no 26º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, que quando despertaram na primeira manhã do primeiro mês, eis que os Lamanitas descobriram que Amalequias estava morto em sua tenda, e também viram que Teancum estava pronto para atacá-los naquele dia. E então, quando os Lamanitas viram isso, ficaram amedrontados e abandonaram a ideia de marchar para a terra do norte. Retiraram-se com todo o seu exército para a cidade de Moleque, procurando proteção em suas fortificações. E aconteceu que o irmão de Amalequias foi nomeado rei do povo, e seu nome era Amoron. Assim, o rei Amoron, irmão de Amalequias, foi nomeado para reinar em seu lugar. E aconteceu que ordenou ao seu povo que conservasse aquelas cidades que eles haviam tomado à custa de derramamento de sangue, porque eles não haviam tomado cidade alguma sem grande perda de sangue. E vendo então Teancum que os Lamanitas estavam determinados a manter as cidades que haviam tomado, bem como as partes da terra das quais se haviam apoderado, e considerando também a enormidade de seu número, Teancum achou prudente não tentar atacá-los em seus fortes. Conservou, porém, seus homens em vários lugares, como se estivessem fazendo preparativos para a guerra. Sim, e na verdade preparavam-se para defender-se deles, erguendo muralhas em vários pontos e construindo lugares de refúgio. E aconteceu que ele continuou assim, se preparando para a guerra, até que Moroni lhe enviou um grande número de homens para fortalecerem seu exército. E Moroni enviou-lhe também ordem de conservar todos os prisioneiros que lhe caíssem nas mãos, porque como os Lamanitas haviam feito muitos prisioneiros, ele deveria conservar todos os prisioneiros dos Lamanitas, como resgate por aqueles que os Lamanitas haviam capturado. E ordenou-lhe também que fortificassem a terra de abundância e assegurasse a estreita passagem que levava à terra do norte, a fim de que os Lamanitas não conquistassem aquele ponto e tivessem poder para atacá-los de todos os lados. E Moroni também mandou dizer-lhes que defendesse cuidadosamente aquela parte da terra e que procurasse todas as oportunidades para castigar os Lamanitas naquela parte, tanto quanto lhe fosse possível, para que talvez pudesse retomar, por meio de estratagema ou de alguma outra forma, as cidades circunvizinhas que haviam sido tiradas de suas mãos, e que ele também fortificasse e reforçasse todas as cidades que não haviam caído em poder dos Lamanitas. E ele também lhes disse: reunir-me-ei a vós, mas eis que os Lamanitas nos atacam nas fronteiras da terra, junto ao mar oeste, e eis que vou enfrentá-los. Por essa razão não posso reunir-me a vós. Ora, o rei Amoron havia deixado a terra de Zaraenla e levara ao conhecimento da rainha a morte de seu irmão, e reuniram um grande número de homens e marchara contra os nefitas nas fronteiras junto ao mar do oeste. E assim procurou atacar os nefitas e atrair uma parte de seu exército para aquela região da terra, enquanto dava ordem àqueles que deixara para ocupar as cidades que ele tomara, de também atacarem os nefitas nas fronteiras, junto ao mar do leste,
e de ocupar suas terras na medida do possível, segundo a força de seus exércitos. E nessas perigosas circunstâncias, achavam-se os nefitas no fim do 26º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. Mas eis que aconteceu no 27º ano do governo dos juízes que Teâncum, comandado por Moroni, que havia colocado exércitos para proteger as fronteiras do sul e do oeste da terra e principiado sua marcha rumo à terra de abundância, a fim de ajudar Teâncum e seus homens a retomarem as cidades que haviam perdido. E aconteceu que Teâncum recebera a ordem de atacar a cidade de Moleque e de retomá-la se possível. E aconteceu que Teâncum se preparou para atacar a cidade de Moleque e marchar com seu exército contra os lamanitas. Verificou, porém, que era impossível dominá-los enquanto eles estivessem dentro de suas fortificações. Por conseguinte, desistiu deste propósito e retornou à cidade de Abundância para esperar a chegada de Moroni, que deveria reforçar seu exército. E aconteceu que Moroni chegou com seu exército à terra de Abundância no fim do 27º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E no começo do 28º ano, Moroni e Teâncum e muitos dos capitães-chefes realizaram um conselho de guerra a fim de decidirem o que poderiam fazer para que os lamanitas saíssem para batalhar contra eles, ou como poderiam, por algum meio, atraí-los para fora de suas fortalezas, a fim de obterem vantagem sobre eles e reconquistarem a cidade de Moleque. E aconteceu que enviaram emissários ao comandante do exército dos lamanitas, que protegia a cidade de Moleque, cujo nome era Jacó, convidando-o a sair com seus exércitos para enfrentá-los nas planícies entre as duas cidades. Mas eis que Jacó, que era zoramita, não quis sair com seu exército para enfrentá-los nas planícies. E aconteceu que Moroni, não tendo mais esperança de enfrentá-los em igualdade de condições, recorreu, portanto, a um estratagema, a fim de atrair os lamanitas para fora de suas fortalezas. Portanto, fez com que Teâncum tomasse um pequeno número de homens e marchasse para perto da costa, e Moroni e seu exército seguiram durante a noite para o deserto, a oeste da cidade de Moleque. E assim, pela manhã, quando os guardas dos lamanitas descobriram Teâncum, correram para avisar Jacó e seu chefe. E aconteceu que os exércitos dos lamanitas marcharam contra Teâncum, julgando que, por serem numerosos, dominariam Teâncum devido a seu número reduzido. E Teâncum, ao ver que os exércitos dos lamanitas avançavam contra ele, começou a retroceder rumo ao norte, pela costa. E aconteceu que, quando viram que ele começou a fugir, os lamanitas armaram-se de coragem e começaram a persegui-los com vigor. E enquanto Teâncum ia assim, atraindo para longe os lamanitas, que em vão os perseguiam, eis que Moroni ordenou a uma parte de seu exército que se achava entre ele, que penetrasse na cidade e a ocupasse. E eles assim fizeram e mataram todos os que haviam sido deixados para proteger a cidade. Sim, todos aqueles que não quiseram entregar suas armas de guerra. E assim Moroni se apoderou da cidade de Moleque com uma parte de seu exército, enquanto marchava com os soldados restantes para enfrentar os lamanitas quando voltassem da perseguição de Teâncum. E aconteceu que os lamanitas perseguiram Teâncum até perto da cidade de Abundância, onde Leí os enfrentou com um pequeno exército que havia sido deixado para proteger a cidade de Abundância. E então, quando os capitães-chefes dos lamanitas viram Leí com seu exército marchando contra eles, fugiram em grande confusão, temendo não chegar à cidade de Moleque antes que Leí os alcançasse, pois estavam cansados em virtude de sua marcha e os homens de Leí estavam descansados. Ora, os lamanitas não sabiam que Moroni se achava em sua retaguarda com seu exército, e tudo o que temiam era Leí e seus homens. Ora, Leí não desejava alcançá-los até que encontrasse Moroni e seu exército. E aconteceu que, antes que tivesse retrocedido muito, os lamanitas foram cercados pelos nefitas,
pelos homens de Moroni de um lado e do outro pelos de Leí, todos eles descansados e cheios de vigor. Os lamanitas, porém, estavam cansados por causa de sua longa marcha. E Moroni ordenou a seus homens que os atacassem até que entregassem suas armas de guerra. E aconteceu que Jacó, sendo seu chefe, sendo também zoramita e tendo um espírito indomável, levou os lamanitas a batalharem contra Moroni com grande fúria. E achando-se Moroni no caminho deles, Jacó, portanto, decidiu matá-los e abrir caminho para a cidade de Moleque. Mas eis que Moroni e seus homens eram mais fortes, portanto não deram passagem aos lamanitas. E aconteceu que lutaram com grande furor de ambos os lados, e houve muitos mortos de parte a parte. Sim, e Moroni foi ferido, e Jacó morto. Com tal fúria Leí e seus fortes homens atacaram sua retaguarda, que os lamanitas na retaguarda entregaram suas armas de guerra, e os restantes estavam muito confusos, não sabiam para onde ir, onde atacar. Ora, Moroni, vendo essa confusão, disse-lhes: se trouxerdes vossas armas de guerra e as entregardes, eis que evitaremos derramamento de sangue. E aconteceu que, quando os lamanitas ouviram estas palavras, seus capitães-chefes, todos os que não haviam sido mortos, adiantaram-se e depuseram suas armas de guerra aos pés de Moroni, ordenando também a seus homens que fizessem o mesmo. Mas eis que muitos não o fizeram, e aqueles que não entregaram suas espadas foram presos e amarrados, e suas armas de guerra foram apreendidas, e foram obrigados a marchar com seus irmãos para a terra de abundância. Ora, o número de prisioneiros feitos era superior ao número de mortos, sim, superior ao número de mortos de ambos os lados. E assim nós terminamos mais uma leitura do livro de Mórmon. Nós vivemos um período aqui na história dos nefitas e lamanitas em que tinha muitas guerras. E parece que nessa parte do livro a gente só ouve falar de guerras, de guerras, de guerras. E vemos como a liberdade é algo tão precioso, tão especial. Quando eu fico pensando, irmãs e irmãos, em liberdade, claro que nós pensamos em países, em nações, mas eu também fico pensando na nossa vida pessoal, individual, de podermos ser livres do pecado, de podermos ser livres das armadilhas de Lúcifer. Eu sei que Jesus Cristo vive e que, devido à sua expiação, nós somos livres para sempre, para fazer o bem, para andar em retidão, para seguir o Salvador, ser a luz e o sal da terra, né? A luz do mundo, o sal da terra. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, que possamos continuar firmes, lendo as Escrituras, indo na igreja, frequentando o templo, se esforçando-nos para podermos continuar firmes no Evangelho e que possamos perseverar até o fim, que possamos treinar isso. De que maneira? Lendo diariamente o livro de Mórmon, sermos constantes na leitura. Hoje nós estamos lendo o livro de Mórmon aqui neste clube de leitura, mas vai chegar uma hora em que nós vamos encerrar a leitura e que cada um de vocês que me ouvem hoje possam continuar lendo nas suas casas e fazer disto um hábito. Talvez muitos de vocês possam convidar outras pessoas para ler o livro de Mórmon. Talvez muitos de vocês formem pequenos clubes de leitura do livro de Mórmon em suas alas, entre seus familiares, seus amigos, e possam se tornar pessoas que divulguem os ensinamentos do livro de Mórmon, que divulguem as bênçãos que receberam por ler o livro de Mórmon. Ah, irmãs e irmãos, que possamos continuar firmes no Evangelho. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, e até amanhã.